Ainda de pé, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. A palavra do Senhor nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual também temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que lemos e o teu Espírito Santo que age no meio de nós e aqui entre nós passeia nesta manhã, nos dando entendimento e compreensão do que é a tua vontade para a nossa vida. Fala, ó Pai, ao nosso coração, por intermédio da tua palavra, para que sejamos edificados e o teu nome glorificado em nossa vida. Atende-nos, ó Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a filosofia é serva da teologia, de maneira que, algumas vezes, contrariando a expectativa de alguns críticos que dizem, olha, os pregadores pregam filosofia e não palavra de Deus, mas a filosofia ela não é, mas ela nos serve quando nos faz pensar. Pensar o que é a palavra de Deus nos dá a compreensão do que seja a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E a filosofia, ela nos ensina que primeiro nós somos alguém para depois sermos alguma coisa. Antes dos nossos títulos, da nossa posição, dos cargos que venhamos a ocupar, que hoje ocupamos, amanhã não ocuparemos mais, dos títulos que hoje temos e que podem nos valer muito nesse momento, mas que amanhã podem passar a não valer mais nada. Nós somos alguma coisa, nós somos alguém. E é com esse alguém que nós somos, antes das nossas condições, as condições às quais nós fomos colocados, é com esse alguém que Deus se relaciona. E nós precisamos, meus irmãos, saber quem nós somos. Uma pergunta difícil de responder. Os nossos jovens que o digam. De vez em quando eu os desafio a responderem quem você é, quem vocês são. Difícil responder isso. Quem é você? Quem vocês são? O que você gosta? O que é bom para você?
Há várias respostas para esta questão, e eu não vou passar por elas, mas apenas à luz da palavra de Deus, daquilo que Deus fala através do seu servo o apóstolo Paulo, nós vamos ver um pouquinho do que nós somos, ou quem somos para Deus, e o que Deus espera de nós. Paulo, ele passa 3 anos na cidade de Éfeso, pregando o evangelho e pastoreando a igreja de Éfeso. E Éfeso se transforma de maneira tremenda. Éfeso era um grande centro religioso, onde estava o grande templo da deusa Diana, e toda a economia daquela cidade girava em torno da idolatria e do culto idólatra à deusa Diana. E o texto da palavra do Senhor diz que Paulo passou 3 anos pregando naquela cidade, e Paulo transforma a realidade daquela cidade. Alguns magos e feiticeiros fizeram na rua de Éfeso, nas ruas, uma grande fogueira e queimaram seus livros de feitiçaria ali. A economia da cidade quase quebrou naquilo que dependia dos recursos que eram vindos, provenientes das medalhas e imagens e tudo mais aquilo do culto prestado a Diana, porque as pessoas foram se convertendo e transformando os seus corações, de maneira que a realidade daquela cidade mudou. Meus irmãos, e Paulo então, depois passados esses 3 anos, ele viaja para Roma e lá ele é preso. E lá na prisão em Roma, Paulo escreve aos crentes que estão em Éfeso, para manter aquecida a fé no coração daquelas pessoas, que viam lá o seu pastor preso, viam o seu pastor sendo humilhado, mas era interessante para Paulo que a fé não esfriasse, tampouco morresse no coração daquelas pessoas. E Paulo vai dizer a eles: olha, a fé no seu coração, a fé no coração de vocês, ainda que eu esteja longe, ela não pode esfriar, ela não deve morrer, porque vocês precisam saber quem vocês são. E vocês são nada menos, ninguém menos do que filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Além de povo de Deus, mais do que povo de Deus, vocês são filhos de Deus. E Paulo começa dizendo, meus irmãos, bendito, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Somos filhos de Deus, meus irmãos. E Paulo diz aos Efésios, vocês, e aí nós nos apropriamos enquanto povo de Deus também desta máxima, nós somos filhos de Deus. E somos filhos por adoção. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E por que é maravilhosa a ideia de sermos filhos por adoção? Porque o filho adotado é uma opção dos pais. Os filhos adotados são uma escolha dos pais. E Deus escolheu nos adotar como filhos. Os filhos adotados não acontecem na vida do casal. Os filhos adotados são uma escolha na vida da família. E Deus, diz o texto da palavra do Senhor, que desde antes da fundação do mundo, lá em acordo com o Filho e o Espírito Santo, Ele resolveu nos adotar, quando nós ainda nem existíamos, quando nós não éramos nada. Deus escolheu, Ele decidiu nos adotar e nos dar a condição de filhos. Paulo fala com muita propriedade e com muita autoridade, porque Paulo era cidadão romano, e a lei romana previa para os filhos adotivos, ou para os filhos adotados, os mesmos privilégios, os mesmos direitos que os filhos naturais. Jesus é o filho natural, mas nós somos os filhos por escolha, porque Deus nos escolheu.
Deus escolheu ser seu pai. Deus escolheu que você seja filho dele. Entre tantas escolhas que poderia fazer, na sua autoridade, na liberdade que tem sendo Deus, Ele escolheu nos adotar e nos dar os mesmos privilégios que Ele tem dado a Jesus Cristo na condição de filhos de Deus. Meus irmãos, é importante compreendermos entre tantas coisas, nesse mundo que vivemos, em que a questão da paternidade, da maternidade, da gestação, é algo tão questionado, é algo que tem trazido tanta dúvida. A importância de sermos filhos de Deus, a importância de ser filho e de ser filho por opção, por escolha. Sabemos que Deus escolheu nos adotar como filhos. Mas é importante compreender também, meus irmãos, neste contexto, principalmente nesse contexto social que vivemos, que os filhos naturais, os filhos concebidos, gerados por nós, eles também precisam ser adotados. Nós precisamos adotar aqueles que nós concebemos também. Precisamos ter por eles o mesmo cuidado, ter com eles o mesmo carinho, dizer a eles todos os dias o quanto eles importam para nós, o quanto nós os amamos, porque Deus faz isso conosco todos os dias. Todos os dias Deus renova sobre a nossa vida a sua misericórdia, sendo nós bons ou não, tendo nós algum merecimento ou não. Deus renova as suas misericórdias sobre nós todos os dias, porque um dia Ele escolheu ser o nosso Pai. E Deus cuida dos seus filhos desde a mais tenra idade até a idade adulta. Deus cuida de nós. Nós vamos olhar, meus irmãos, e passeando pela Bíblia, vamos olhar alguns personagens bíblicos, vamos ver o bebê Moisés. O bebê Moisés, naquele contexto em que o decreto de Faraó determina a morte de todos os meninos, de todos os bebês. Moisés é posto num cesto, colocado nas margens do rio, mas um detalhe para o qual muitos não se atentam: aquele rio era o rio Nilo, onde habitavam muitos crocodilos, e os crocodilos o crocodilo era um dos deuses adorado no Egito. De maneira que quando as crianças eram lançadas ao rio, elas não eram lançadas simplesmente para morrer, mas elas eram lançadas como oferta ao deus crocodilo que habitava o Nilo. Essa era a visão dos egípcios. Mas naquele contexto, naquele frágil cesto, nas margens daquele rio, Deus cuidou daquele bebê. Deus não permitiu que nada o fizesse mal, porque Deus havia adotado aquela criança. Então Deus cuida do bebê. E aí nós andamos um pouquinho mais e chegamos lá em Samuel. A mãe de Samuel o desejou, o concebeu, cumpriu o seu voto, levou para ser criado no templo. E Deus cuidou de Samuel na sua infância. E o interessante é olhar, meus irmãos, e ver que quem educa Samuel lá no templo é um homem que não foi capaz de educar os seus filhos, que morreu porque não soube educar os próprios filhos. Mas aquele que não foi competente na educação dos filhos, viu seus filhos morrerem e morreu também, este foi aquele que Deus encarregou de educar Samuel e cuidar dele, e Samuel foi o grande profeta de Deus, porque Deus cuidou dele ali também. Assim como vários outros, meus irmãos, Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus filhos.
como lá no final da vida cuidou de Jó, como lá no final da vida cuidou de Paulo na prisão. E Paulo na prisão, avistando a morte, ainda recebia o cuidado de Deus. E ele diz com tranquilidade: olha, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ainda que encarcerado, ainda que sofrendo, ele sabia que Deus era com ele. E Deus também cuidou de Jó, e no meio das suas chagas, da sua miséria, da sua dor e do seu sofrimento, Jó é capaz de dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido esse meu corpo da minha carne, em minha pele verei a Deus, com os meus olhos verei a Deus. Deus cuida de nós em todos os momentos da vida, porque somos filhos de Deus, porque Ele nos adotou e porque Ele cuida de nós. Ele cuida do mais tenro bebê até o adulto mais experiente, porque todos somos filhos de Deus. E esse é o privilégio que temos. Mas o texto da palavra do Senhor nos dá uma segunda lição. Deus nos escolheu como seus filhos para um propósito. E diz o texto no versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e paciência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Aos filhos que Deus adotou, deles também Deus cuidou. Deles também Deus cuidou. E Deus tem um propósito, que nós possamos viver para o louvor da glória e da graça, e da sua graça. E Ele nos oferece a redenção através do seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Como filhos, Deus cuida de nós. Ele nos perdoa, Ele nos oferece o perdão, Ele tem cuidado de nós, para que a nossa vida ela aponte para a sua glória. E de que maneira, meus irmãos, a nossa vida aponta para a glória de Deus? A nossa vida aponta para a glória de Deus quando nós não damos lugar à corrupção no nosso coração. Uma vida que glorifica o nome do Senhor é uma vida que não foi corrompida pelo pecado. O Senhor libertou-nos do jugo do pecado. E Ele espera de nós muito mais do que usos e costumes, muito mais do que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer com o nosso corpo, muito mais do que os nossos hábitos alimentares, muito mais do que tudo isso, que a corrupção não tenha lugar no nosso coração, que nós não nos deixemos corromper, que a nossa vida não seja uma vida corrompida, que a nossa vida não seja uma vida adulterada, que a nossa vida não dê lugar às coisas deste mundo, aos valores corrompidos deste mundo. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus, e a nossa vida glorifica a Deus quando nós não nos deixamos corromper pelos valores deste mundo. O que Deus espera de nós, meus irmãos, é esta vida pura, esta vida plena, esta vida cheia da graça, que não se deixa corromper pelos valores deste mundo. Nós vivemos um mundo e um tempo neste mundo em que as pessoas se envergonham de não serem corruptas, de não se deixarem corromper. A corrupção é algo presente na vida do ser humano. Mas nós precisamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E em conhecendo e sabendo qual é esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, buscamos fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. Não nos deixamos corromper
e assim o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Nós vivemos para o louvor da glória do nome do Senhor. Louvamos a Deus pelo que temos, bendizemos o Senhor pelo que recebemos, glorificamos o Senhor na nossa vida e o nome dele é exaltado. Somos filhos de Deus, eleitos filhos de Deus, predestinados filhos de Deus, escolhidos por Deus e chamados por adoção a esta paternidade, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida, através da nossa decisão de não nos deixarmos em nada corromper pelas coisas deste mundo. Deus espera de nós que sejamos uma igreja não corrompida, uma igreja que não se corrompe com os valores deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o Senhor Jesus diz na sua oração: não te peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal, não corrompidos com os valores deste mundo. E por fim, meus irmãos, há uma promessa, desvendando-nos, versículo 9, o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A nós está destinada, meus irmãos, a herança eterna, a herança da salvação, a coroa da vida e todas as promessas contidas, porque nós somos herdeiros na condição de filhos de Deus, nós somos herdeiros das promessas do Senhor. De maneira que tudo aquilo que nós lemos no texto sagrado, tudo aquilo de que se refere à palavra de Deus, são promessas de Deus para a nossa vida, das quais nós somos herdeiros na condição de filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus, somos herdeiros. E quem nos garante? O selo do Espírito Santo com o qual nós fomos selados. Nesta manhã, nós tivemos este privilégio de, para a glória de Deus e no nome de Jesus, selarmos com o selo do Espírito Santo, através do sacramento do batismo, a vida da pequena Isabel, que agora pertence ao Senhor, que é povo de Deus, que agora tem o selo de Deus. E as promessas do Espírito Santo agora são para ela também, e para todos nós que somos filhos e filhas de Deus. Quem nos garante, meus irmãos, não é uma nota promissória, não é um documento assinado por letra ou por mão de homem. Quem nos garante, meus irmãos, não é a palavra do homem mais digno. Quem nos garante é o selo do Espírito Santo. É Ele que nos garante que as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida. É Ele que nos garante que haveremos de receber no tempo oportuno a herança que nos está destinada. E por isso nós vivemos não olhando para as coisas desta vida, e por isso libertos dos desejos das coisas deste mundo. O nosso coração não há lugar para a corrupção, porque há algo maior e algo melhor Deus tem reservado para nós, e já é propriedade nossa, porque somos herdeiros de Deus. E esta garantia nos vem do selo do Espírito Santo, com o qual nós fomos selados. De maneira que o nosso olhar se desvia das coisas desta vida. E não corromper-se não é difícil, porque o nosso olhar está voltado para as coisas que são do alto, para as coisas que pertencem à salvação. É uma garantia que nos é dada por aquele que não mente, por aquele que é verdadeiro, que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas e que executa em nós a sua vontade.
Meus irmãos, saiamos daqui nesta manhã sabendo que nós somos filhos de Deus, porque Ele escolheu. Somos todos filhos de Deus. E nesta condição, saímos desafiados a construir, por que não dizer, esta sociedade perfeita, que não se corrompe, mas que vive com o olhar voltado para as coisas do alto e que recebeu o selo de Deus. Saímos daqui desafiados a fazer da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, deste mundo, por que não dizer, um mundo melhor. Paulo nos deu o exemplo com o que ele fez lá em Éfeso. E o que ele fez, ou que Deus fez através dele em Éfeso, Deus deseja fazer em todo o mundo e deseja nos usar, a nós, que somos filhos de Deus. Se alguém te perguntar quem você é, a sua resposta é muito clara: eu sou filho de Deus. Quem é você? Eu sou filho de Deus. E sou filho de Deus porque Ele me escolheu, porque Ele me perdoou. E como filho de Deus, existe uma promessa de Deus para a minha vida. E desta promessa eu me aproprio. Eu me aproprio das promessas de Deus, confiando que Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor para a minha vida. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, nesta manhã, que Ele nos guarde, e que a certeza de que nós somos filhos de Deus traga paz para o nosso coração. Se pelo caminho você encontrar alguém que te diga: olha, mas quem é você? Ou quem você pensa que é? A sua resposta segura seja: eu sou filho de Deus. Não preciso mais do que isso. Eu sou filho de Deus. O meu irmão Jesus morreu por mim. E as promessas de Deus são para mim e se cumprirão na minha vida, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu os convido a que coloquemos novamente de pé para essa oração final, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez no nome de Jesus, que a certeza de que somos filhos de Deus nos acompanhe nesta manhã. A certeza de que não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus. E aquele que questionar: quem é você? Não sou qualquer um, eu sou um filho de Deus. Jesus morreu por mim. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs por minha causa, para que eu seja purificado. No meu coração não há lugar para corrupção, porque eu penso nas coisas que são do alto, e a minha vida glorifica o nome do Senhor. Eu sou filho de Deus, selado com o selo do Espírito Santo, conclusão da sua obra redentora. Que Ele nos abençoe, nos guarde e nos acompanhe nesta manhã. Glorioso, santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença entre nós nesta manhã, pela tua graça, Senhor, renovada em nossa vida, a tua misericórdia, que todas as manhãs, Senhor Deus, se renova para que nós tenhamos esta eterna fonte de bênção. Te agradecemos, Senhor, por todos os atos deste culto, pela certeza da salvação e a alegria da tua presença. Por cada um dos teus filhos e filhas presentes aqui nesta manhã, selados com o selo do Espírito Santo. Que nós saímos daqui, Santo Deus, carregando no coração a tua palavra, e que tu nos dê paz. Abençoa-nos, ó Pai, guarda-nos e leva-nos, Senhor, aos nossos destinos sob a tua proteção e o teu cuidado. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Sê conosco em todo tempo, nos guardando e nos abençoando. Ouve, Senhor, a nossa oração, é o que nós te pedimos, e pelo que já te agradecemos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomensurável de Deus, o nosso Pai, as doces e sempre eternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para sempre. Amém.